um cientista diante do invisível. Você já imaginou um renomado cientista do século XIX, conhecido por suas ideias controversas e firmes convicções materialistas, ser obrigado a rever tudo o que acreditava diante de uma mulher, aparentemente comum, mas que produzia fenômenos extraordinários em plena luz do dia? Pois é, o nome dele era Cesare Lombroso, e a mulher que abalou suas convicções era a médium Eusapia Palladino. Cesare Lombroso era um médico, criminologista e professor italiano, conhecido por tentar explicar o comportamento criminoso com base em características biológicas. Uma teoria que, embora ultrapassada, teve enorme impacto em sua época. Ele era cético, defensor da ciência positivista e absolutamente descrente de qualquer fenômeno espiritual, até que foi desafiado pelos fatos. Mas afinal, o que Lombroso viu nos experimentos com Eusapia Palladino que o fez mudar completamente de opinião sobre a existência dos espíritos e da vida após a morte? Quem foi Cesare Lombroso e qual era sua postura frente ao espiritismo antes de conhecer Eusapia? Quem foi Eusapia Palladino, uma das médiuns mais estudadas da história? Quais foram os fenômenos que Lombroso presenciou e que desafiaram a lógica da ciência convencional? O que ele escreveu sobre essas experiências e como isso repercutiu entre cientistas e espiritualistas da época? E, por fim, o que aprendemos com esse episódio marcante para a história do espiritismo e da ciência? Este vídeo faz parte da proposta do nosso canal Alma em Evolução, que se dedica ao estudo do espiritismo progressista com base exclusiva nos autores clássicos da tradição espírita, como Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bazzano, William Crookes, Herculano Pires, entre outros. E hoje, com destaque para Cesare Lombroso. Se esse assunto te interessa, já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Temos vídeos toda semana, sempre com muita seriedade, clareza e respeito à doutrina dos espíritos. Vamos agora mergulhar nessa história impressionante, onde o mundo invisível se impôs ao olhar do cientista. Vamos começar! Cesare Lombroso antes do espiritismo. Antes de tudo, é importante entendermos quem era Cesare Lombroso. Nascido em 1835 na Itália, ele foi um médico, psiquiatra e criminologista. Ficou conhecido como o pai da antropologia criminal, uma teoria que buscava identificar tendências criminosas com base em traços físicos e características anatômicas. Embora suas ideias sejam hoje superadas, ele foi um dos intelectuais mais respeitados de sua época. Lombroso era um homem da ciência. Estava firmemente ancorado no positivismo, corrente filosófica que só admitia como real aquilo que pudesse ser provado pelas ciências exatas ou naturais. Tudo o que fosse espiritual, invisível ou imaterial era, para ele, superstição ou ilusão. Ele também era crítico feroz das religiões tradicionais e de tudo que parecesse misticismo. Assim como muitos cientistas do século XIX, via os fenômenos espíritas com desdém, chamava os médiuns de charlatães e acreditava que tudo não passava de truques bem elaborados para enganar pessoas crédulas. Na época, o espiritismo já ganhava força na Europa. As obras de Allan Kardec circulavam amplamente. Os experimentos de médiuns como Daniel Douglas Home e os estudos de William Crookes começavam a causar impacto na comunidade científica. Ainda assim, Lombroso se mantinha firme em seu ceticismo. Nada, absolutamente nada, o faria crer na possibilidade de que um espírito pudesse se manifestar por meio de um médium, ou pelo menos, era isso que ele pensava. Foi então que, por insistência de amigos e outros pesquisadores, ele aceitou o desafio de participar de uma sessão mediúnica com uma mulher chamada Eusapia Palladino. A intenção dele era desmascará-la. Ele queria provar que tudo não passava de fraude. O que aconteceu, no entanto, foi algo que ele jamais poderia imaginar. Lombroso, o cientista rígido, racional e incrédulo, se viu diante de fenômenos que desafiavam todas as leis naturais conhecidas, e por mais que buscasse uma explicação convencional, ele simplesmente não conseguia. Era o início de uma jornada que transformaria para sempre sua maneira de ver a vida, a morte e a espiritualidade. Quem foi Eusapia Palladino? Eusapia Palladino nasceu em 1854, na região de Bari, na Itália. Era uma mulher simples, sem grandes estudos,
mas que se tornaria uma das médiuns mais observadas e estudadas da história. Seu nome está entre os mais citados nos anais da pesquisa psíquica do final do século XIX e início do século XX. Desde jovem, Eusápia demonstrava fenômenos físicos impressionantes. Objetos se moviam ao seu redor, mesas levitavam, vozes surgiam no ambiente sem que ninguém abrisse a boca. Toques invisíveis eram sentidos pelos participantes das sessões. Esses fenômenos chamaram a atenção de pesquisadores europeus, que passaram a organizá-los e documentá-los com seriedade. É importante lembrar que o espiritismo não vê com bons olhos a exploração pública e comercial dos fenômenos mediúnicos. Allan Kardec, em sua obra, deixa claro que o fenômeno por si só não prova nada se não estiver acompanhado de uma análise moral e filosófica. No entanto, Eusápia serviu como um instrumento importante para a validação científica de que os fenômenos espirituais eram reais. Seus dons foram estudados por grandes nomes como Charles Richet, Oliver Lade, William James, Gabriel Delany, Ernesto Bozão e, claro, Césare Lombroso. Eusápia não era uma médium de efeitos inteligentes, como os que ditavam mensagens morais e filosóficas. Ela era uma médium de efeitos físicos. Seu corpo servia de canal para manifestações que interagiam diretamente com o mundo material. Pancadas, deslocamentos de objetos, ruídos, materializações. O que impressionava os pesquisadores era a repetição controlada desses efeitos, em ambientes supervisionados, com iluminação parcial, sem a presença de truques ou objetos escondidos. Os fenômenos se repetiam de forma sistemática. Ela não era uma figura perfeita, tinha um temperamento difícil e foi acusada de fraude em algumas ocasiões, mas também foi exonerada em muitos testes e experiências que comprovaram a impossibilidade de engano. Foi nessa figura singular que Césare Lombroso encontrou o inesperado, e a experiência com ela mexeu profundamente com suas convicções mais arraigadas. O cientista e a médium, o impacto da primeira sessão. O encontro de Césare Lombroso com Eusápia Palladino foi cuidadosamente preparado. Ele exigiu um ambiente controlado, com testemunhas idôneas, sem margem para truques ou manipulações. Na primeira sessão, Lombroso já ficou desconcertado. Ele testemunhou a levitação de uma mesa pesada, sem que ninguém a tocasse. Viu objetos se moverem sozinhos, sentiu toques em seu corpo quando não havia ninguém por perto, e ouviu vozes estranhas no ambiente. Tudo isso ocorreu com as mãos e os pés da médium visíveis, sob vigilância constante. Lombroso tentou manter sua postura cética. Pensou em truques com fios, magnetismo, hipnose, mas nada daquilo explicava-o que ele próprio testemunhara. Na segunda sessão, a perplexidade aumentou. Uma mão visível e materializada apareceu no ar e tocou em seu ombro. Ele se levantou imediatamente e procurou por fios, por cortinas, por ajudantes escondidos. Nada. Ali estava um dos maiores cientistas da Itália, um homem que desprezava o espiritualismo, agora diante do invisível que se tornava visível. Nas sessões seguintes, outros fenômenos ocorreram. Instrumentos musicais tocando sozinhos, aparições luminosas, vozes que respondiam inteligentemente às perguntas dos participantes. Tudo isso em condições controladas e registradas em anotações detalhadas por parte dos cientistas presentes. Lombroso ficou tão abalado que escreveu: "Eu sou obrigado a confessar que estava errado ao combater a possibilidade dos fatos denominados espíritas. Eu os declarei inexistentes sem estudá-los, e fui tão presunçoso a ponto de julgar como inexplicável o que outros já haviam explicado. Estou envergonhado e arrependido." Ernesto Bazzano, também italiano e contemporâneo de Lombroso, apoiou a seriedade das pesquisas e reforçou que tais fenômenos deveriam ser investigados com critérios científicos e imparciais, como fazia Allan Kardec em seus estudos com os espíritos. A partir dessas experiências, Lombroso passou a colaborar com outros estudiosos do espiritismo. Ele não se tornou um espírita no sentido filosófico ou religioso, mas admitiu a existência do espírito como realidade comprovada por evidência experimental. O legado científico e espírita dessa experiência. O impacto da conversão parcial de Lombroso foi enorme. Afinal, tratava-se de um dos mais renomados cientistas da Europa, reconhecido por sua postura cética e racional.
Ao admitir que havia se equivocado sobre os fenômenos espíritas, ele abriu uma porta de diálogo entre a ciência e a espiritualidade. E esse gesto foi reconhecido por diversos pensadores espíritas como um marco importante. Lombroso passou a publicar artigos e relatórios sobre suas experiências com Eusápia. Em sua obra Hipnotismo e Espiritismo, ele descreve com detalhes os fenômenos observados e manifesta sua incredulidade diante do que os sentidos registravam, mas que a razão não podia mais negar. É claro que ele sofreu duras críticas de seus colegas. Muitos o acusaram de ter se deixado enganar, de ter sido vítima de ilusão, mas é curioso notar que diversos cientistas de sua geração também testemunharam os mesmos fenômenos e chegaram às mesmas conclusões, como William Crookes, Alfred Russel Wallace, Gabriel Delany e tantos outros que estudamos neste canal. A grande lição que fica do episódio entre Cesare Lombroso e Eusápia Palladino é a importância da humildade diante do desconhecido. O Espiritismo sempre afirmou que a ciência e a fé caminham juntas. Allan Kardec nos ensinou que a fé verdadeira é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E foi justamente isso que aconteceu com Lombroso. Ele viu, analisou e reconheceu. Foi obrigado a rever seus paradigmas. Do ponto de vista espiritual, essa experiência também mostra como os espíritos podem agir sobre o mundo material, especialmente por meio de médiuns dotados de faculdades especiais. A mediunidade de efeitos físicos, embora rara e menos comum, hoje teve um papel fundamental na comprovação da existência do mundo espiritual. Eusápia Palladino, com todos os seus defeitos e imperfeições, foi instrumento dessa missão. E Cesare Lombroso, com toda sua rigidez racional, foi o observador ideal para comprovar que há muito mais na vida do que aquilo que podemos ver ou tocar. A razão diante do invisível. Chegamos ao final desta história fascinante. Cortar, Cesare Lombroso, o cientista cético e materialista, encontrou em Eusápia Palladino um desafio à sua lógica, à sua ciência e ao seu orgulho intelectual. E ao invés de negar o que viu, ele reconheceu com humildade que estava errado. Essa postura é rara e, por isso, admirável. Ela nos ensina que o verdadeiro homem de ciência é aquele que está disposto a rever suas crenças diante dos fatos, e não aquele que se apega a preconceitos. O episódio entre Lombroso e Eusápia é mais do que uma curiosidade histórica. Ele é uma lição de abertura espiritual, de honestidade intelectual e de busca sincera pela verdade. Como espíritas, aprendemos com Kardec que o espiritismo caminha com a ciência e nunca com a superstição. E foi justamente a ciência, representada por Lombroso, que acabou se dobrando à evidência dos fatos espirituais, quando observados com seriedade. Esperamos que esse vídeo tenha tocado seu coração e ampliado sua visão sobre a grandeza da vida espiritual. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas. Se inscreva para continuar recebendo vídeos como este e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que postarmos algo novo. E se você conhece alguém que ainda duvida da realidade espiritual, compartilhe este vídeo. Quem sabe ele possa despertar curiosidade, ou até mesmo, como Lombroso, rever seus conceitos diante dos fatos. Agradecemos profundamente por sua companhia até aqui. Que a luz dos bons espíritos continue guiando seus passos e fortalecendo sua fé raciocinada. Muita paz, luz e sabedoria na sua jornada. Até o próximo vídeo.